A inovação digital na saúde implica em novas relações. A do médico com o paciente, a dos pacientes com a tecnologia, a dos profissionais de saúde com uma nova realidade que vai além do contato presencial. Para falar sobre essa mudança cultural e social, recebemos o Guilherme Machado Rabelo. Ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, gerente comercial e de inteligência de mercado do Inova Incor, que é o núcleo de inovação do Instituto do Coração Incor e da Fundação Zerbini. O Guilherme também é membro do Comitê Executivo de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É presidente do Conselho de Administração da Fundação para a Segurança do Paciente, professor do MBA Health Tech na FIAP e da Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de Inovação e Empreendedorismo na Saúde. Desde 2011, ele atua na área de saúde, no desenvolvimento de soluções em telemedicina, inovação médica de produtos e processos. Bem-vindo, Guilherme. Pode pegar aqui o microfone. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia para uma apresentação do Inova Day. E é uma honra poder estar numa casa de educação, porque inovação tem tudo a ver com inovação. A gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada que a saúde está tendo para poder se transformar. E é uma jornada muito interessante, porque mais do que transformar tecnologia, nós estamos transformando pessoas. E esse é um grande desafio. E o tema que me foi passado para abordar com vocês é a inovação digital transformando a saúde. É um assunto muito importante, né? Como já falaram um pouquinho aí do meu trabalho, a gente está juntando, acho que dentro dessa área de saúde, várias disciplinas. A transformação ela se dá por uma combinação de habilidades, e a gente sabe que é muito importante juntar essas habilidades para a transformação maior. Começando com um conceito que eu acho que é muito importante, é que as pessoas acham que transformar é fácil. Mas a resistência humana é dizer, a gente sempre fez assim, sempre funcionou, por que mudar? Então, na área da saúde em especial, onde a gente vê que a medicina, a saúde em si é muito conservadora, transformar a um desafio maior. Então, nesse aspecto sobre sempre fizemos assim, o que nós temos que enfrentar para transformar a saúde com inovação é entendermos que nós vivemos uma nova realidade. Essa realidade não é só brasileira, é uma realidade do mundo, e é uma realidade que está se transformando não só pelos desafios, mas porque se impõe a nós um alvo maior. Nós temos uma população que está rapidamente envelhecendo. Isso é um bom sinal. As pessoas estão vivendo mais. Mas viver mais significa que elas querem viver mais saudáveis, querem viver mais com os seus anseios e talvez os seus desejos satisfeitos, e cuidar dessas pessoas não significa apenas dar saúde básica, quer dar a elas outros atributos. E é claro que na população mundial, quando a gente começa a ver esse envelhecimento, significa que precisamos ter mais recursos para gastar com mais pessoas. E pessoas que vivem mais estão vivendo também com doenças crônicas mais constantes, porque elas, de fato, vão passar a desenvolver doenças ou debilidades que elas não teriam caso morressem mais cedo. Então, esse é um desafio que a saúde hoje traz. Como conciliar uma vida mais longa e saudável? Por isso que o futuro da saúde, ou do atendimento à saúde, é um futuro em que a gente vai ter que combinar habilidades técnicas com habilidades humanas, para a gente poder entregar esse anseio que as pessoas têm. E aí a gente pode dizer que o Steve Jobs foi alguém que conseguiu visualizar isso, né, dentro de tantos outros, falando sobre quais seriam as grandes inovações desse século XXI. O que ele comentou que faz muito sentido? É que nesse século XXI em que nós estamos, a inovação que vai ter maior sucesso é a que vai fundir tecnologia com a biologia. É a que vai conseguir unir o que nós somos com aquilo que nós usamos. E aí essa interação sinergética vai ter um potencial muito grande. Quer um exemplo prático? O nosso celular, não é? Uma grande tecnologia que simplesmente foi no início inventada para a gente poder se comunicar, mas ela se fundiu tanto ao nosso modo de vida
que quem é que sai hoje de casa sem o telefone e não fica neurótico? Se você sair, provavelmente a pessoa para tudo, volta para casa, porque o celular já é a sua extensão. Aliás, alguns dizem que a vida nossa está no celular, né? Então, quando a gente olha o que mudou na saúde, a gente vai olhar que, mais do que apenas tecnologia, naquilo que a gente faz para melhor diagnóstico e tal, a saúde está mudando para aquilo que deve ser. Os atributos que nós desejamos. O melhor estilo de vida, mais energia, felicidade. E não a saúde que a gente tinha até então, que era a saúde da doença. Nós temos um plano de saúde porque contratamos algo para quando ficarmos doentes. Igual quando contratamos um plano de seguro de carro porque a gente fica com medo de quando tem um acidente. A saúde está mudando nesse sentido. E para entregar todas essas características que as pessoas desejam, que são positivas, a tecnologia, a inovação vai ter que usar todos os seus atributos para transformar a saúde. E por isso vem toda essa sopa de letrinhas, todas essas tecnologias novas que nós estamos vendo, que estão chegando para nos ajudar nesta jornada. Genética, inteligência artificial, nanotecnologia, medicina regenerativa, tudo isso que parece muito novo e muito complexo, são, na verdade, como pequenos blocos de Lego. Eles vão nos ajudar a montar uma nova maneira de encarar a saúde. Sozinho, eles não são solução, como às vezes alguns pensam, né? Ah, eu vou comprar uma inteligência artificial. Não existe na prateleira para vender, e ela não funciona sozinho. Mas, em conjunto com todas essas tecnologias, elas vão ajudar. Por quê? Essa matéria que saiu na Harvard Business Review é muito interessante, e eu acredito muito nisso, e é um dos parâmetros pelos quais nós estamos tentando inovar no complexo das clínicas. Qual é a verdadeira transformação que a tecnologia trará como disruptiva para a saúde? Não é a saúde em que você tem um paciente que ainda hoje, quando fica doente, transfere para um terceiro o seu cuidado. Fiquei doente, onde eu vou parar? Não é numa loja de tecnologia, eu vou parar no pronto-socorro. É mais fácil ir lá. Mas a disrupção verdadeira é quando você faz com que o paciente engaje-se no gerenciar a sua própria saúde. É cuidar de si. Cuidar de si porque ele agora consegue fazer isso de uma maneira melhor. Ele consegue entender o que está acontecendo com ele. Ele consegue ser acompanhado à distância. Então, a gente está mudando a maneira como as pessoas entendem a sua própria saúde. Por isso que a transformação digital na saúde, mais do que a gente usar tecnologia, é a gente mudar a cultura das pessoas. É como elas conseguem entender esta nova fase, como elas participam, o que se espera delas e o que se espera daqueles que vão ajudá-las a manter-se saudáveis. A transformação digital também envolve uma jornada que não é simplesmente, como a gente diria, pegar tudo aquilo que a gente faz hoje e gera em papel, desse mundo que a gente consegue pegar, e colocar isto num tablet, para que o médico, o profissional de saúde, fale com o paciente. Não. Essa transformação do mundo real que a gente tem para o mundo virtual envolve a gente mudar a dinâmica. É como você consegue fazer com que esta comunicação entre seres humanos se transforme à base da informação que você consegue utilizar. Aquilo que estava armazenado e talvez tem pouca informação útil, se você não consegue extrair, agora pode estar na ponta do dedo. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, quando lançou a Diretiva de Saúde Digital, trouxe alguns aspectos bem interessantes para a gente. Por exemplo, eles disseram que nós devemos reconhecer o potencial das tecnologias digitais para apoiar os sistemas de saúde atuais. Não é fazer tudo do zero. É dizer, o que de novo eu posso trazer que me ajuda a melhorar o que já existe e potencializar isto. Um segundo aspecto, que embora as tecnologias e as inovações elas possam melhorar as capacidades dos serviços de saúde, o que devemos privilegiar ainda, isso a Organização Mundial de Saúde disse, é a interação humana. Este é o elemento principal. É bacana falar com um chatbot de um banco, claro, facilita muito. Mas quando você está com aquela dor, aquela ansiedade necessária, o que você quer? Apertar a tecla que diz, fale com a atendente, não é? Porque ali você sabe que tem alguém que não precisa ficar digitando números para você poder saber para que sequência você vai. É alguém que fala a tua língua. E por último, a OMS diz que a necessidade de garantir que as soluções de saúde digital aprimorem os modelos de serviços atuais, que fortaleçam o que nós temos. Por quê? Porque nós já temos uma experiência acumulada grande
de cuidar de pessoas. Pessoas cuidam de pessoas. Então, é esta forma em que a tecnologia digital transformará, aprimorando este mecanismo que nós temos de relacionamento humano. Não substituindo, mas aprimorando. Por isso que um dos aspectos que a gente deveria olhar é que a saúde digital não são elementos soltos. Eu tenho agora a saúde móvel. Eu tenho a tecnologia da inteligência no Analytics, que me dão dados. Eu tenho talvez a possibilidade de fazer uma telemedicina, um teleatendimento. Estas coisas isoladas não darão resultado, sozinhas. Elas integradas potencializarão esse tipo de atendimento. E a gente tem uma outra coisa interessante. É quando a gente começa a olhar quem é este cidadão digital que gera essas informações para o qual a saúde digital está se transformando. Somos nós. Nós geramos informações hoje pelo nosso celular. Nós geramos hoje um rastro na mídia digital. Temos lá as nossas interações. Nós podemos contratar os exames diagnósticos. Vamos num laboratório, vamos num hospital. E a gente, ao fazer isto, temos ali um monte de informações que estão sendo digitalizadas. Hoje, em alguns lugares, nós já podemos, com um custo bem baixo, pedir o nosso sequenciamento genético, né? Fazemos até pelo correio nos Estados Unidos. Passa lá o cotonete, manda e dizem, e você fica abismado de saber que tem uma origem africana. Você, mas eu sou tão branquinho. Mas assim, a gente nota a diversidade humana, essa mistura. Então, como fazer com que todas essas informações que hoje, na verdade, se mostram para a gente surpreendentes, elas, na verdade, se reintegrem numa pessoa, que é o paciente. É quando a gente faz a saúde digital juntar as peças que estão soltas ainda. E aí, quando você olha esse elemento, o que acontece? Nós conseguimos fazer com que a saúde digital nos permita galgar os degraus da transformação digital. Nós passamos a sair daquilo que a gente apenas olha, que é qual é a doença que o paciente tem. Então, o João é o paciente com a doença X, que você classifica, para você ver que gerir a doença melhora o teu diagnóstico. Quando eu começo a enxergar esse paciente melhor, eu consigo diagnosticar ele melhor. Se eu consigo diagnosticar ele melhor, eu consigo gerenciar este paciente melhor. A melhor gestão da saúde leva a uma capacidade melhor de predição. Quando talvez esse paciente vai ficar doente? Por que ele vai ficar doente? Ou esta população com esta doença crônica, como que ela está talvez tendo uma mudança de comportamento? E se eu consigo fazer melhores predições, eu consigo fazer o que a saúde digital ultimamente deveria ter, um melhor planejamento de prevenção. Porque a saúde digital vai trazer aquilo que nós desejamos, é prevenir. Porque o ditado diz que prevenir é melhor do que remediar. Mas nós estamos remediando demais a saúde, porque nós não conseguimos fazer com que esse degrau seja alcançado. Já estamos nele, já estamos melhorando as ferramentas de diagnóstico, já estamos melhorando a gestão desse paciente, mas nós estamos entrando agora na fase de melhor predição, porque os dados estão ali, e com certeza vamos criar novos modelos de prevenção. Com isso, a gente vê várias ferramentas que estão nos ajudando neste processo. As ferramentas, por exemplo, dos wearables, né? Hoje todo mundo tem esses wearables pendurados, ou um brinco, ou um anel, ou um celular, ou talvez um relógio. Não importa o que a gente pendure. Nós estamos nessa fase do consumo desse tipo de aparelho, né? E a gente vai ter o hipocondríaco disso daqui a pouco, né? Ele vai ter 5 relógios pendurados, porque cada um faz uma coisa diferente. Mas o que importa é que não só os aparelhos, mas o que eles carregam, os aplicativos, estão permitindo que a gente comece a medir este ser humano, como a gente tinha antes comentado. Eu consigo enxergar melhor. Será que esse ser humano que eu estou medindo está com os seus parâmetros vitais bons? Será que eu consigo entender qual é a jornada dele, os exercícios que ele faz, as calorias que ele consome ou que ele gasta? Eu começo a entender esta pessoa. Então, medir já não é mais o problema. Temos várias coisas que nos ajudam a medir. O problema é que, se eu não conseguir combinar essas informações, elas vão ficar, de novo, como o papel, armazenadas em algum lugar.
Aí parece aquele programa que a gente vê na TV por assinatura, né, que a gente talvez já viu algumas delas, que é o famoso acumuladores. Já viu? A gente entra na casa da pessoa e só tem tralha dentro, né? Será que nós vamos ser os acumuladores digitais? Geramos informação que não conseguimos usar? Em algum momento a gente vai ter que jogar fora, né? Então, acumular é importante, mas acumular com sabedoria. E usar os benefícios dessa combinação dos wearables com inteligência artificial, com machine learning, com todas essas metodologias e capacidades para que a gente possa entender qual é a correlação entre as coisas. Quais são os modelos preditivos que eles nos ajudam a criar? E quais são os modelos de prevenção que eu começo a gerar? Então, essa ajuda desses modelos fazem com que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde individual melhor. Essa correlação que nos transforma em uma pessoa quantificável. E um fato importante é o início dessa tendência. Ou seja, eu vou colocar um wearable nessa pessoa para quê? Mais do que medir, é começar a aculturar esta pessoa, como a gente falou, é a transformação. Se ela começa a, por causa disto, ter um desejo de mudar, já estamos ganhando. Este é um dos aspectos principais. Só que a gente precisa, como estamos numa casa de educação, educar as pessoas. Porque muitas delas não entendem o que é isto. É bonito. Ah, ganhei do meu neto. Aí você põe no pulso daquela senhorinha. E ela não sabe para quê. Se aquilo for simplesmente uma peça de decoração que ela usa, ela tira como usa uma peça de roupa. Ela não entende para que usa. Então, a gente tem um processo hoje também de educar as pessoas no seu engajamento digital da saúde. E nós estamos chegando num ponto interessante, que é o ponto de que nós estamos meio século atrasados em relação ao modelo de se enxergar o paciente. Já em 69, esse jornal americano de saúde, né, ele já dizia que o paciente deveria ser entendido como um único ser humano. Mas lá atrás, 50 anos atrás, era mais fácil entender a doença. Porque a doença você diagnostica, você põe numa lâmina de vidro, você consegue fazer o estadiamento, doença não reclama para o médico, né? Não liga para a secretária. Então, doença era mais fácil de tratar. E nós esquartejamos o paciente de uma forma tal que a gente consegue hoje ver ele de vários ângulos, vários especialistas. Como é que a gente junta isso de volta agora? Esse é o ponto. A saúde digital nos ajudará a recuperar o paciente como um único indivíduo. Por isso, em conclusão, o que a gente vê é que a inovação não deve ser vista como um investimento simplesmente porque é bacana fazer inovação. A inovação é igual à educação. Quem acha que educação é cara, desconhece o preço da ignorância. Assim como quem acha que inovação é caro, desconhece o preço da obsolescência. O nosso modelo de saúde está obsoleto. Não aguenta mais, nosso no Brasil ou em qualquer outro lugar. Nós vamos ver nos próximos palestrantes. O desafio é, qual o novo modelo? Como fazer as pessoas entenderem? Como entender que a tecnologia não é fim e é meio? E ainda mais, como a gente faz com que as pessoas compreendam que esse processo depende delas. É para elas, mas depende delas, depende da gente. E nós, com certeza, dentro desse processo, vamos poder ajudar muito as pessoas a transformar a saúde. Espero que tenha sido útil, vou ficar depois disponível aqui para as perguntas e respostas e, com certeza, com as próximas palestras, vamos completar essa visão sobre a saúde na transformação digital. Obrigado.